Olá, tudo bem? Meu nome é Alan Bonel, bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos fazer um bate-papo sobre normas técnicas. Vai ser um bate-papo mesmo, algumas impressões, algumas dicas, uma reflexão a respeito do custo dessas normas técnicas, tem que muita gente reclama. Vai ter mais vídeos no meu canal nesse formato, com bate-papos, sobre alguns temas específicos, alguns temas de interesse. Se você quiser pedir algum vídeo, quiser pedir algum tema, fique à vontade nos comentários, entra no meu LinkedIn Alan Bonel, vocês conseguem me achar lá também. Me manda um WhatsApp, pede meu telefone, a gente manda e-mail. Estou completamente aberto a te ajudar nesse problema aí, alguma pedra no sapato que você vem enfrentando durante seu dia. Existem vídeos no canais também, nesse canal, que vão ser mais com formato de curso, mais um treinamento, vamos dizer assim, sobre propriedades, sobre conceitos, nomenclaturas, sobre algum tema mais técnico propriamente dito, que também com certeza vai te ajudar, incluindo algumas coisas das normas, alguns ensaios, algumas propriedades, o porquê as normas são daquele jeito. Eu trabalhei eu já trabalho há mais de 15 anos com polímeros, com plásticos. Desde 2013 eu já venho em contato com normas de ensaio, tanto a STM quanto ISO, principalmente no mercado automotivo, incluindo também as normas das principais montadoras. Fiat, Volvo, Scania, Volkswagen, Mercedes e assim por diante. Então vamos lá. Só para me ajudar, sempre todo mundo pede, né? Se inscreva no canal, comenta, compartilha, curta, porque isso de fato ajuda bastante, o alcance melhora muito, tá? Vamos lá. Como que eu adquiri essa experiência? Quanto custa e para que serve? Vamos dividir o vídeo nessas três partes. Começando pela minha experiência. Como eu já disse, trabalho há 15 anos no setor de polímeros. Desde 2013 eu trabalho muito, quase no dia a dia ali, lendo norma, relendo norma e muitas vezes relendo as mesmas normas. Então já caí muita pegadinha, já precisei refazer um monte de ensaio por conta de ter lido errado da primeira vez, por não ter tido uma interpretação correta desde a primeira vez. Normas técnicas têm uma escrita bastante peculiar. É preciso dedicar um tempo, tentar entender o porquê das coisas são daquele jeito, por que está escrito daquela maneira, porque essas normas elas são feitas por profissionais que estão há muitos anos no mercado. São comitês, tanto a STM e o ISO, vale para as duas, né, as internacionais, que são as mais utilizadas. Elas são escritas por profissionais que estão há muito tempo, pessoas com vivência tanto de indústria quanto acadêmica muito aprofundada, e todas essas palavras, termos, notas, exceções, possibilidades, elas são muito bem pensadas, muito bem estruturadas e normalmente existem artigos, anexos ou documentos que embasam a aplicação daquela norma que também estão disponíveis no site das normas. Eu tenho mais contato com a ASTM porque eu tenho acesso ao site da ASTM. Então fica muito fácil a gente ter as normas, no meu caso, né, ter as normas, mas ter também o estudo, o documento, o detalhamento que embasou a construção daquela norma. A leitura da norma por si só já é um treinamento muito interessante. Ler com atenção, se questionar o porquê das coisas estão escritas daquela maneira, vão te ajudar com certeza a fazer um trabalho melhor, a ter um argumento melhor para falar com seus fornecedores, com seus clientes, com seus colegas de trabalho, com o seu chefe, né, com a diretoria, com a gerência, porque de fato são materiais muito bem estruturados. Se você tiver dúvida, alguma coisa mais específica, alguma norma específica ou algum conjunto de norma específica, seja sobre ensaios térmicos, seja sobre ensaios mecânicos, me procura, tem alguns cursos disponíveis bastante interessantes. Caso ainda não tiver esse curso, eu posso montar algum curso dedicado, específico para alguma norma, uma metodologia, algum conjunto de normas que você tenha, tá bom?
Vamos lá, segunda parte desse vídeo, né? Quanto custa, né, as normas técnicas? São caras mesmo? Será que é todo esse rio de dinheiro? Vamos lá, se eu for comprar uma norma técnica hoje, talvez eu vá achar um custo bastante caro. Para uma empresa, talvez o custo não seja tão caro assim. E aí eu vou explicar isso muito bem. Quanto custa uma norma técnica? Tanto a STM quanto o ISO. E acredito que as normas da ABNT também, que muitas vezes são provenientes desses organismos internacionais, né? Essas normas elas se conversam. Custa aproximadamente entre 50 dólares, euros ou francos suíços, até 100, 120 dólares, euros ou francos suíços também. E varia bastante, um pouco da aplicação da norma, um pouco da escala da norma, e varia um pouco da moeda, porque algumas normas são vendidas pela Alemanha, algumas normas são vendidas pela Suíça. Acho que as normas ISO normalmente elas são precificadas em francos suíços, e as normas americanas, que são a ASTM, elas são vendidas em dólares. Então, nós estamos falando numa ordem de grandeza em reais, entre 200, 300 reais até 700, 800 reais por norma. E aí a pergunta que fica é, de fato, essas normas elas são caras? Depende muito. Eu como estudante, talvez você como profissional que esteja buscando esse conhecimento, buscando essas metodologias e buscando essas normas para ler, talvez você vai precisar comprar 20, 30, 40, 50 normas. Então o custo já passa de 20, 30, 50 mil, 100 mil reais para você conseguir ter um acervo de normas. Vale a pena? Aí cada um tem uma realidade financeira, uma realidade de trabalho, uma realidade profissional, mas é bastante dinheiro. E quanto custaria, talvez, para uma empresa adquirir essas normas? O custo é o mesmo, mas talvez o impacto, o benefício que uma empresa vai ter seja completamente justificado em comprar essas normas. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo. Me perguntaram esses dias sobre a norma ASTM D256, que é uma norma de ensaio para impacto, né, de plástico, Impacto ISO, se não me falha a memória. Será que vale a pena uma empresa pagar, se eu não me engano hoje deve estar uns 90 dólares, essa norma, 90, 100 dólares. Valeria a pena a empresa gastar da ordem de 500 reais para ter uma norma para realizar impacto? E aí a pergunta que deveria ser feita é: qual é o benefício, qual é a frequência, qual é a demanda que essa empresa tem de realizar esses impactos? Pode ser que seja um ensaio muito esporádico e não vale a pena gastar esse valor, né, de direcionar esse investimento para a aquisição dessa norma. Talvez algum curso como os que eu faço, alguns vídeos no YouTube dos próprios fabricantes desses equipamentos, um benchmarking, uma visita, uma feira, que você aprenda a realizar esse ensaio para a necessidade que você precisa, que a sua empresa precisa, já é o suficiente. Mas agora eu vou dar uma outra realidade e vai bastante ao encontro do que eu vivenciei por 9, 10 anos, especificamente na Volkswagen, mas depois da Volkswagen também tive uma experiência bastante grande com essas normas. Por vezes, quando você desenvolve um produto ou desenvolve uma peça técnica para uma determinada aplicação, que aquela propriedade ela é muito importante, no sentido de ser um requisito de projeto que você necessariamente precisa cumprir, e algumas vezes até de segurança, você vai precisar comprar aquela norma. Um exemplo bastante emblemático. A capa, onde você tem um volante ali dos carros, você tem uma capinha ali que normalmente é aquela parte da buzina,
Normalmente aquele material ele é feito num termoplástico elastomérico. E você tem um ensaio de tração que você precisa fazer naquela região, uma região bem específica, e você tem uma janela, não seria nem um mínimo, não é um mínimo de tração como muitas vezes você encontra. Você tem um mínimo e você tem um máximo. Por quê? Porque o airbag ele não pode romper a qualquer momento, né? Aquela capinha que protege o airbag não pode romper, não pode quebrar. Mas quando o airbag for acionado, você precisa que aquele material ele rompa, para aquela capa plástica ele romper e o airbag ser liberado e proteger os passageiros do veículo. Então, num contexto que você trabalha fornecendo essa peça para alguma montadora, no meu caso eu era o cliente final, trabalhava na Volkswagen, fazia essa homologação, esses testes, esses componentes, então era essencial. Mas se você é o fornecedor, o fabricante dessa capinha e vai vender para uma montadora, uma Fiat, Volkswagen, Scania, Volvo, Renault, enfim, qualquer montadora que utilize alguma metodologia parecida com essa, você vai precisar comprar essa norma, porque é essencial para a sua operação. E aí vem um ponto muito específico, que é a questão da empresa não só comprar a norma, mas você ter ao mesmo tempo a norma, uma pessoa que seja muito capacitada e entenda o que aquela norma está querendo dizer, e também você tem um bom equipamento de teste e que esse equipamento esteja calibrado, que você tenha repetibilidade, que você tenha reprodutibilidade nos seus ensaios. A questão da repetibilidade, reprodutibilidade, inclusive as próprias normas elas já trazem nos anexos. Então já tem alguns valores que são esperados quando você varia tanto o operador quanto o equipamento, quanto o laboratório que está realizando aquele teste. Pois bem, quanto custaria para uma empresa desenvolver do zero, ou com base nessas visitas, nesses conhecimentos mais difusos, uma metodologia interna que seja tão confiável quanto para realizar aquele teste ou de tração no caso do airbag, ou de impacto no caso da ASTM D256, por exemplo. A empresa ela vai precisar dedicar horas de pessoal para fazer essas normas. Será que essas horas, mais as revisões e foto e um monte de coisa que você precisa para fazer uma instrução de trabalho, chegarão nos R$500? Sim ou não? É o primeiro ponto. Quem já fez uma instrução de trabalho, quem já desenvolveu alguma metodologia de laboratório, sabe que muitas vezes quando você não tem o tempo que você gasta, que você investe procurando essa informação, desenvolvendo esse método, entendendo aquela metodologia, mais o tempo que você vai gastar de fato abrindo um Word e começando a escrever, tirar foto, e faz assim, faz assado, e põe tabela, e põe foto, você vai gastar algumas horas. Quanto custa a hora desse profissional, mais a hora dos colegas de trabalho que vão estar envolvidos nesse trabalho, mais um supervisor, um gerente, um diretor que vai aprovar, vai questionar, vai ter alguns loopings ali até você refinar aquele método. Pois bem, será que não vai custar mais de R$500? E aí vem um ponto, ou mais importante talvez, e aí eu sou um grande defensor das normas técnicas e aprendi isso na prática. Será que essa metodologia que você fez internamente será tão robusta, será tão confiável como uma ABNT, uma ISO, uma DIN, uma ASTM? E mais importante que isso, se você tiver uma RNC, né, uma reclamação de qualidade, um relatório de não conformidade, uma garantia,
Se você fizer essa peça e aí você mandar ela para a GM, por exemplo, e a GM reprovar aquela sua peça e questionar como você fez aquele teste, questionar qual metodologia você usou, questionar qual norma você usou para teste, você vai ter argumento, material, uma metodologia robusta o suficiente para entrar nesse tipo de discussão? Então talvez não. Sim, muitas vezes não. E mesmo que tiver, boa parte desses clientes são binários. É preto no branco. Ou você tem a norma, sabe e segue essa norma 100% com todos os detalhes, ou o seu teste simplesmente ele é desacreditado por conta disso. O que eu quero dizer com isso? É muito mais eficiente e ouso dizer até inteligente você comprar uma norma e a cada 3, 4, 5 anos você comprar de novo essa norma por conta da atualização e ter tanto um equipamento confiável, calibrado, acreditado, né, calibrado RBC, que o pessoal costuma dizer, para realizar aquele ensaio e ter uma pessoa de laboratório que seja muito bem capacitada, entenda e consiga discutir isso com clientes, com fornecedores, com gerentes, do que perder tempo fazendo instrução de trabalho, e foto, e revisa, e deu errado, e muitas vezes não sabe, não consegue chegar no mesmo resultado que o seu cliente ou com o seu fornecedor. Então talvez não valha a pena. Para uma empresa, muitas vezes é mais inteligente, mais eficiente ter essa norma em casa e um profissional, um equipamento adequado para realizar aquela metodologia do que não ter a norma, ou não ter nenhuma instrução de trabalho. Tá? Então, se aquele teste, se aquele produto, se aquela característica ela precisa ser controlada, você tem um requisito do seu cliente muito específico, se é uma peça de segurança, então não preciso nem entrar nesse assunto, é indispensável você ter essa norma. Tá? E aí é essa reflexão que eu acho que é o principal de hoje aqui que eu queria trazer para vocês. As normas técnicas elas são extremamente importantes, elas têm esse problema, né, essa característica, essa peculiaridade, que é a questão do custo dessas normas, mas vale a pena. Em muitos casos, vale a pena. Até naqueles casos que muitas vezes você precisa comprar a norma de teste em si e alguma norma de preparação de corpo de prova ou alguma norma de preparação de ferramenta, que você vai acabar precisando comprar 2, 3 normas, às vezes para realizar o mesmo teste, você passa a ter, e isso eu falava várias vezes e ainda falo, você passa a ter relatórios de laboratório que são inquestionáveis. Então, a partir do momento que você consegue fazer um relatório, você tem um lastro, você tem uma norma técnica por trás, né? Um selo ASTM, um selo ISO, um selo da DIN, e você consegue cumprir todos aqueles requisitos, todos os detalhes, todos os passos para realizar aquele ensaio. E tem pessoas preparadas para discutir isso com quem precisar, de maneira a não errar, não estar errado, pelo menos grosseiramente, né, ou com má intenção. Aí você tem uma estratégia, uma área de laboratório extremamente essencial, extremamente estratégica e que vai gerar evidências, vai gerar relatórios que você vai conseguir homologar produtos, vender produtos e ter um diferencial competitivo muito grande. Isso eu garanto. Eu garanto. As normas técnicas, elas com certeza, elas vão te ajudar com isso, tá? Então, foi essa abordagem aqui que eu queria trazer hoje para vocês, um pouco da minha experiência, o quanto custa essa norma técnica e para que ela serve. Será que faz sentido mesmo ter uma norma técnica?
Aí vai de caso a caso, para teste, para material, para frequência, para o tamanho da sua empresa, para quanto que você tem de orçamento para dedicar um valor, né, para você dedicar para comprar, para fazer a aquisição e a manutenção dessas normas técnicas. Mas de fato você já está comprando uma metodologia completa. O que você precisaria ter ali é um liga e desliga de equipamento, mais a operação do equipamento em si. Mas a metodologia de ensaio, ela já tem feita. Você não precisa inventar a roda, você não precisa começar do zero, tá? Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui nesse vídeo. Pode ir no meu LinkedIn, me mandar uma DM, me mandar um WhatsApp. Está precisando de um curso, está precisando de um treinamento, seja em company, individual, com grupo, com algum conjunto de norma técnica específico ou alguma norma técnica específica, pode entrar em contato comigo, a gente conversa a respeito, tá? Está precisando de alguma mentoria, de alguma consultoria em algum problema, algum projeto, alguma demanda mais específica que você tem na sua empresa ou na sua atividade profissional, mesma coisa. Entre em contato comigo, me marca nos comentários, comenta no vídeo, curta, compartilha. Vai no meu LinkedIn, me manda uma mensagem por lá também. Lá também tem bastante material que eu posto com frequência. Tudo bem? Muito obrigado. Hoje foi o bate-papo sobre normas técnicas e até o próximo bate-papo, ao próximo curso, ao próximo treinamento, às vezes até um próximo contato que nós tivermos. Muito obrigado.